para ela e não para mim. Foi para sua esposa, não para você. Para a médica. Ah, para a médica, não para você. Foi direto para a médica. Ela ligou e me chamou, através da sua atendente, para que estivéssemos lá para conversar. Inclusive, eu tenho aqui todos os documentos. Isso aqui já é um atestado do dia 10 de 3 de 2002. A doutora Iracema Nunes Castro diz assim: declaro que Robert de Moreira é portador de aplasia de medula grave, com resultado de biópsia de medula óssea em anexo, devendo, pois, ser transferido. Aqui ela já detecta aqui, né, que ela havia a necessidade de estar aqui, porque você estava de férias, né? Então, de medula óssea, devendo, pois, ser transferido para Teresina, uma vez que tem necessidade de ser assistido de perto por um hematologista. Eu não vim de lá, pastor, para fazer tratamento, eu vim de férias. Sim. Mas repito, só entra de férias quem está bem de saúde. Quem está doente não entra de férias, entra de licença para tratamento de saúde. E aí, Robert, aí começa tudo. Porque logo depois do diagnóstico vem toda a questão. Eu estou realmente com um problema muito grave. Veja bem, ele tinha umas fotos. Essas fotos eram demais. Pena que elas foram perdidas. E ele só encontrou uma foto, não sei se vai dar para ver como que ele estava. Quantos quilos você tem hoje, Robert? Eu tenho 88 quilos. 88 tá, vamos ver com quantos quilos ele estava aqui. Eu queria que alguém colocasse para nós essa foto. Irmãos, isso aqui é o Robert, aqui da ponta. Olha o tamanho da barriga dele, olha a grossura da cara desse camarada. Ele estava em plena enfermidade. Tinha da de São Paulo. Quantos quilos você tinha aí? Vai, liga aqui. Quantos quilos vocês acham que ele está ali com aquela grossura? 100? Quem acha que é um pouco mais? Quanto? 130? 110? Quantos quilos você tem aqui, Robert? Amém. Eu estava com 70 quilos. Isso é só inchaço. Ele estava as minhas todo inchado. Dá para perceber que está bem inchado. Tem uma foto que dá para ver melhor. Se pudesse passar. Essa foto. Olha só. As minhas mãos estão picadas, meu rosto, minha barriga. Não sei por que ela não voltou, né, Romano? Né? Meu pescoço, enfim. Olha o rosto do Era só couro, osso. Não dá nem para definir, na verdade, o rosto direito, né? Mas era só couro, osso e inchaço. Exato. Olha só. Bochechudo. Bochecha só. Então, veja bem, aí, o que você pode contar do que você sofreu durante esse período, Robert? Você, Aldemir? Pastor, foi um período muito difícil na nossa caminhada. Ainda bem que nós havíamos já entregue a vida para Jesus, e quando veio o diagnóstico nós cremos naquela palavra que havia sido liberada pelo pastor. Isso nos trouxe um alento muito grande. Uma palavra que diz assim: creia nos seus profetas e prosperareis. Então eu consegui ver além da montanha, eu consegui ver além do natural. Tem uma música que estava cantando hoje muito tremenda, que Deus quer que a gente viva no sobrenatural. Eu falei isso hoje pela manhã. E quando isso aconteceu, quando veio toda a resposta, a única palavra da médica era: precisa fazer transplante de medula. Ou seja, na cabeça da médica, você só tem uma saída: transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea. Isso para nós foi um choque. E o que acontecia, Robert? Eu estava vendo que essa doença, eu até anotei aqui, são 6 casos por 1 milhão de habitantes por ano. Ou seja, são 6 pessoas em 1 milhão por ano que... É como se aqui em Teresina acontecessem só 6 casos por ano. Então não é uma doença muito comum. E isso é em países industrializados. Então, em países como o nosso, uma cidade como a nossa, esse número cai muito ainda. Né? Então, foi um período muito difícil em que eu precisava ir para o São Marcos. Eu passava praticamente a semana toda no São Marcos, só para a gente entender um pouco a diferença de aplasia de medula óssea. Só para a gente entender, claro que a gente não é técnico. Para a leucemia, é que a leucemia, a medula, ela produz células doentes. E na aplasia, a medula para de produzir. Ela morre. Não produz. Se não produzir, você morre, porque não produz. Exatamente. Eu precisava ir para o São Marcos. Eu ficava no São Marcos
tomando transfusão de sangue, praticamente a semana toda. A gente estava quase sócio de São Marcos. Mas com muita fé, muita alegria. Vocês só tinham que fazer transfusão de sangue o tempo inteiro? O tempo todo. Eu tomava bolsas de plaquetas, bolsas de hemácias, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, né? Então, a plaqueta que é responsável pela coagulação, então, do sangue. Então, eu poderia me ferir, eu tinha que ter cuidado para escovar os dentes, eu quase não fazia barba, eu tinha que ter muito cuidado na hora de fazer a barba, porque se eu me cortasse, o sangue não parava de sangrar, era uma dificuldade muito grande. As plaquetas, o normal, é no mínimo 150 mil por milímetro cúbico, alguma coisa nesse sentido. A minha chegou a 11 mil. Então se eu me cortasse, eu morreria. Se eu tivesse contato com alguém gripado, eu griparia e morreria, porque meu organismo não ia reagir àquela gripe, ia se transformar numa pneumonia, que foi o que aconteceu por volta de... Você não podia ter contato com pessoas enfermas, você tinha que ter cuidado até para fazer a barba. E você chegou a dizer para mim, na verdade, que até o ato sexual, dentro de um ato sexual com sua esposa, você poderia ter uma hemorragia. Poderia ter um AVC, por exemplo. Olha só. Poderia te estourar um AVC, porque é normal, o sangramento é um relacionamento íntimo. Sim. Mas no meu caso, se acontecesse, não parava de sangrar. E eu poderia morrer. Então, passamos por tudo isso. E eu costumo dizer que nós envelhecemos uns 10 anos nesse tempo, nesse período. Foi um período muito complicado. Né? O Nicolas, eu lembro que ele ficava praticamente só. Ele não ficava conosco, porque a gente estava o tempo todo assustado. Ele ficava com minha mãe, com alguém que nos ajudava naquele momento ali. Então ele ficou muito distante da gente. Foi um período complicado. Dá pra chorar, meu filho, porque eu sei que você... E teu filho terminou não te tendo aqui. Não tinha. E houve um tempo que nós fomos para São Paulo, passamos, na verdade minha esposa não foi, a gente combinou que ela ficaria com o Nicolas, ele já estava muito tempo longe, ele muito tempo sozinho, e ela ficou e ele não foi comigo. Tenta usar isso aqui para ver se está melhor. Ok, eu uso o confirmo. Amém. Eu estava falando muito longe. Eu passei 1 mês e meio em São Paulo, desses exatamente 30 dias dentro do quarto do hospital, internado. E uma vez eu me lembro, minha mãe, ela estava muito mal comigo, sofrendo, e eu disse para ela, no amanhã, no Hospital São Paulo, eu disse: mãe, Deus falou comigo, eu não vou morrer. Eu dizia para ela: olha, fique tranquila, o que vai acontecer é isso, e tudo aquilo que aquele pastor havia me falado, e que eu tomei aquela palavra como verdade para a minha vida, eu falei para ela naquele dia: não se preocupe, fique tranquilo, eu não vou morrer, vai ficar tudo bem. Eu perdi 10 quilos, pastor, em 10 dias. Eu sequei, a minha massa muscular, a minha gordura toda foi embora através da urina. Então foi complicado, por causa da medicação que eu usei, uma medicação muito forte, uma medicação muito complicada, e era uma medicação de teste ainda, então eu fui de certa forma cobaia. Não havia nenhum estudo comprovando que aquela medicação faria diferença, como na verdade de certa forma não fez, né? Um pouco mais além, depois de ter passado toda aquela situação, eu fui declarado que não poderia mais trabalhar. Inclusive eu tenho aqui um laudo do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro. Diz assim, parecer aqui do senhor Augusto César Machado, capitão. Ele diz assim: incapaz definitivamente para o serviço do Exército, inválido, necessita de cuidado permanente, de enfermagem e de hospitalização. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele nunca pararia de depender de trabalho de enfermagem.